Sejam todos bem-vindos a esse momento de tira dúvidas, de técnicas psicanalíticas. É um prazer muito grande em estar com vocês aqui nesse dia, porque nós sabemos que aqui temos duas turmas principais, a T6 e a T7, que estão encerrando a sua formação, a sua trajetória psicanalítica. Depois desse tira dúvidas de hoje, nós teremos um encontro em dezembro agora, onde nós estaremos tratando das práticas clínicas, né? E depois disso encerra-se os encontros de tira dúvidas, os encontros com informações a mais para que vocês possam ter uma boa atuação, e aí restando aí só algumas atividades que vocês devem fazer para concluir a formação e, é claro, começar o estágio, né? Você pode, inclusive, começar o estágio a partir desta aula, se você tiver já concluído, tá? As suas análises e todas as suas atividades até esse conteúdo de hoje, técnicas psicanalíticas, tá bom? Nós tivemos a participação apenas de 4 alunos que fizeram suas perguntas, então nós estaremos respondendo apenas as perguntas desses alunos, tá bom? Caso surja alguma dúvida posterior, vocês podem estar indo lá na plataforma, os alunos da T6, os alunos da T7, e fazendo as suas perguntas em Técnicas Psicanalíticas 2, e no próximo encontro, em dezembro, nós estaremos aí tirando as suas dúvidas, tá bom? Então, eu vou estar aqui adicionando ao palco as perguntas desses alunos. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês que todas as perguntas que nós tivemos, aí pelo menos 90%, estão aí respondidas por esse livro de Fundamentos Psicanalíticos de Zimmermann. O que isso quer dizer? Se você, por um acaso, no seu percurso psicanalítico, ficar com alguma dúvida, lance mão desse livro. Compre ele, adquira, mas nós também temos em PDF na plataforma, né? Porque esse livro, ele é um verdadeiro manual. É claro que ele não vai trazer resposta para tudo e nem aprofundado, mas ele trará boas respostas, isso eu posso garantir para você, tá bom? Então, aproveite essa oportunidade, use e abuse desse livro, ok? Vamos começar aqui, então, com a primeira pergunta, que é da Carla Giordani. Ela pergunta assim: considerando que o tratamento por meio da psicanálise é muito particular e único, é possível e efetivo o tratamento psicanalítico por meio de terapia de grupo ou de casal? Em que situações de grupo pode funcionar melhor para o paciente? Não. Em que situações a terapia de grupo pode funcionar melhor para o paciente? Tá? Aí nós vamos aqui trazer a resposta para ela dentro aí desse livro de Fundamentos Psicanalíticos de Zimmermann, tá? Onde ele fala justamente em um dos seus capítulos sobre a terapia de grupo. Ele fala o seguinte: embora Freud nunca tenha trabalhado diretamente com grupoterapias, ele trouxe valiosas contribuições específicas à psicologia dos grupos humanos, fazendo, tanto de uma forma implícita, pelos ensinamentos fundamentais contidos em toda a sua obra, como também de forma explícita pelos seus 5 conhecidos trabalhos. Então, quais são esses? As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica de 1910, e quando Freud estava escrevendo, ele já vislumbrava, que no futuro teria terapias de grupo com abordagem psicanalítica. Ele também escreveu sobre a psicologia das massas e a análise do ego, aquele texto onde ele coloca, que quando os homens eles estão reunidos em massas, eles tendem a não pensar por si só, mas por um pensamento de grupo. Olha que interessante, né? E isso nós podemos ver, por exemplo, na política. Lembram aí da política que nós tivemos há pouco tempo, das eleições, como as pessoas começavam a pensar, falar e agir, às vezes até
criando contendas muito grandes, ouvindo qualquer coisinha a respeito de um político e, a partir daquilo ali, sem procurar saber se é verdade ou não, ele já julgar aquela pessoa, já acreditar no que foi falado. Isso é psicologia das massas, né? Igrejas, né? As pessoas estão em igrejas ali e, de repente, um determinado grupo começa a acreditar em alguma coisa ou agir de alguma maneira, e aquilo ali vai contaminando todos os outros. Então, Freud, ele fez um trabalho muito interessante dentro dessa questão, e isso tem tudo a ver com a questão da terapia de grupo, porque quando nós estamos reunidos em grupo, né, nós estamos ali com o mesmo sentido, né, com o mesmo pensamento. Então, aquilo que for falado para um vai servir para os outros também. Tem o futuro de uma ilusão, que nós até falamos desse livro agora há pouco, né, na conferência Psicanálise e Fé. Mal-estar na civilização, de 1930, e sendo de 1921 mais importante dele, né, como contribuição às psicoterapias de grupo. Então, assim, Freud ele escreveu diversos artigos falando a esse respeito. Quero pontuar aqui que a palavra mal-estar na civilização está emendada, tá, pessoal? Então, já fica aqui essa correção, foi na hora de escrever ali, ela veio emendada, a gente não percebeu. Próxima pergunta da Carla, ela fala o seguinte: pode passar algumas dicas práticas para lidar com assistido que não fala muito, que diz que é assim mesmo, que não gosta de falar, que não tem assunto? Passada a fase da anamnese, isso passa a ser um grande desafio. Aí ela coloca aqui do mapa da psique, mas vamos falar dessa primeira parte, né? Primeiro, novamente eu digo a vocês que lá no livro, tá, de Zimmermann, ele fala sobre o silêncio na situação psicanalítica. E aí, na página 369, e aí ele coloca o seguinte, né? O porquê do silêncio. Quando o nosso cliente está fazendo silêncio, para a gente evitar de discriminar, evitar de perguntar o que ele está pensando, que ele pode se sentir ofendido com aquilo ali, o ego dele, né, que ainda não está maduro, ele entra ali em confronto, em confusão, tá bom? E nós devemos, segundo Zimmermann, interpretar a comunicação não verbal. E aí, se você quiser saber mais sobre a comunicação não verbal, no próprio livro de Zimmermann tem, tá bom? Então, como seria essa comunicação não verbal? Quando o nosso aluno, né, quando o nosso cliente, ele não fala, mas o corpo dele fala, né? O seu rosto fala, o modo dele torcer a boca, o modo dos braços, ver se está cruzado ou não, se ele está sentado relaxado ou não, se ele está tenso ou não, se ele está se protegendo por uma almofada ou não. Como que ele está ali? Como é que é o corpo dele? Como que ele veio vestido naquele dia? Ele veio todo relaxado? Ele veio arrumadinho? Ele veio descabelado? Como que esse nosso cliente se apresenta naquele momento ali da situação analítica, né? E aqui diz também que ele pode estar em busca de uma identidade autêntica. Às vezes é uma pessoa que era obrigada a falar muito pelo pai, pela mãe, né? Pelos seus familiares, até mesmo na escola, era obrigada a falar. E agora ele está querendo, agora que ele passa por um processo terapêutico, ele vai percebendo que ele precisa, né, de amadurecer esse ego dele, que ele precisa tomar as rédeas da situação. De repente ele começa a falar, bom, então já que eu preciso tomar essas rédeas, eu não quero falar, eu não vou falar. Então cada caso é um caso. Eu sugiro a vocês que leiam, né, O Silêncio na Situação Psicanalítica, porque existe diversas formas, né, diversos tipos de silêncio, e aí você precisa compreender, tá? Mas trazendo aqui para a nossa prática, o que nós
podemos fazer quando o nosso cliente está em silêncio, né? Nós podemos também lançar mãos de técnicas, né? O mapa da psique é uma que a Carla colocou. Análise do desenho, né? Pinturas, ainda mais se for adolescentes, você faz um desenho, faz pintura, vai avaliar. Alguns jogos de cartas, jogos para ver questão das emoções, para ele ir destravando, tá? Então, assim, você tem que tentar diversos artifícios, né? Você precisa ser criativo, faça uma pesquisa na internet, faça uma pesquisa em material bibliográfico, você vai encontrar diversas formas aí de estar se comunicando com essa pessoa, tá? Agora, se for uma pessoa que vai até a sua clínica, porque até vai ser perguntado isso aqui mais na frente, eu não sei se é pela própria Carla, porque é obrigado, porque o pai ou a mãe obrigou, e ela não quer falar de modo algum, claro que eu sugiro que você gaste algumas sessões com ela, tentando criar um rapport, porque o rapport é muito importante. Inclusive, existe essa técnica do rapport, né? A gente não costuma ensinar ela nos cursos de psicanálise por causa do tempo, mas todos os nossos alunos são convidados a fazer o curso de hipnose e programação neurolinguística clínica, e você aprende muito bem a utilizar essa técnica do rapport. Então, você pode estar usando também para criar sintonia aí com esse seu cliente, né? Então, pode ser que a pessoa ela seja calada, mas isso é até o momento que ela começar a sentir empatia por você, que ela começar a desenvolver uma transferência por você. Depois disso, ela vai começar a fluir. Não vai ter tanta dificuldade assim de falar, tá bom? Vamos ver aqui se Zimmermann tem mais alguma coisa. E ele coloca aqui, ó. Penso ser útil que o analista, ao final da sessão, com um paciente mutista muito regressivo, faça uma breve síntese dos movimentos que ocorreram durante a mesma, de preferência conectando com os de sessões anteriores, com o propósito de transmitir a este paciente excessivamente silencioso que uma ou outra pessoa, que não ele próprio, pode conter, valorizar e estar empaticamente ligado com seus sentimentos, sem ter que emergir em um estado de desânimo, alheamento ou até mesmo de desistência. O que Zimmermann quer dizer aqui? Ele fala assim, olha, observa os movimentos dele, a forma como ele está, veja se você consegue fazer uma conexão dessa forma, dessa linguagem não verbal, com o que já foi trago de outras experiências, né, de outros momentos com você. De certa forma, quando a gente faz esse tipo de coisa, essas percepções, nós vamos estar mostrando ali para o nosso cliente que a gente não desanimou dele, que ele está ali calado, mas que nós estamos observando, que nós estamos procurando entender, entendeu? Para que ele perceba que ele não está sozinho ali naquele momento, nem naquele mundo. Até o silêncio está falando alguma coisa a respeito dessa pessoa. E aí, a gente chega na outra pergunta, ela fala assim, até o mapa da psique se apresentou esvaziado, sem muitas informações. Como lidar com esse silêncio para a terapia evoluir? Então, o mapa da psique é uma ferramenta extraordinária, tá? Então, dos nossos alunos, quem ainda não assistiu essa aula, assista, que está disponível para você aí na plataforma. E eu te digo um negócio, quando terminar sua formação, você terminar o prazo de carência de estar na plataforma, você não vai ter mais acesso a essa aula. E aí você vai, se quiser, você vai comprar o curso. Então, aproveite, tá? O mapa da psique, até mesmo quando ele não tem informações, ele está informando. Então, está esvaziado? Ótimo. O que é que ele está mostrando ali? Está mostrando uma pessoa que não quer contato com os outros. Vai observar onde está a posição das pessoas que ele colocou, se está longe, se está perto, quem são essas pessoas. Me fala sobre esse fulano aqui, me fala sobre o cicrano. Cadê sua mãe que não está aqui? Ou cadê seu pai? Olha, você colocou o nome de fulano de tal aqui embaixo, por que ele não está no mapa?
Isso tudo é informação, mesmo que tenha poucas informações, tá? Então, o mapa da psique, até mesmo para uma pessoa dessa, ele é difícil de errar, a gente não conseguir fazer uma interpretação e de não tirar informações válidas ali dele, tá? Para que a gente possa entender essa pessoa, tá bom? Como quebrar a resistência de um paciente que foi enviado à clínica por outra pessoa? Olha, quando alguém chega em mim e fala, ó, quero que você atenda meu filho, meu marido, o meu pai, o meu primo, eu já falo assim, eu atendo, mas ele precisa querer. Porque geralmente, quando é alguém que envia, essa pessoa está indo para agradar aquele que está enviando, não está indo porque quer fazer terapia, né? Então, é muito importante a gente deixar isso bem claro para aquele que está enviando. Depois, a pessoa, quando ela chega ali, você vai conversar com ela, você vai quebrar, né, aquele gelo, vai desenvolver ali uma sintonia com ela, e se você percebeu que captou essa pessoa, que gerou um vínculo entre vocês, ótimo. Mas se você percebeu que ela continua resistente, você pode até conversar com aquele que a mandou, falar que vai fazer mais algumas sessões, mas se não perceber vínculo, transferência, é melhor não continuar o atendimento, porque o ideal é que a pessoa nos procure para ser atendida. Por exemplo, quando uma esposa fala, eu quero que você atenda meu marido, eu digo, fala para o seu marido, então, entrar em contato, né? Quero que você atenda meu filho, ele tem quantos anos? O seu filho, ele tem interesse? Foi ele que pediu ou é você que quer, né? Porque senão a terapia não vai evoluir, não adianta. Para que ficar insistindo? Acaba que a pessoa perde o tempo dela, você perde o seu, você ainda, é claro, vai receber o seu salário pelo trabalho, mas o que a pessoa vai ter em troca, né? Então, é bom a gente ser bastante honesto, explicar direitinho, para que depois ela não vá reclamar, dizer que você não fez um bom trabalho. E agora nós temos aqui as perguntas da Elaine Lelis. Em algum momento podemos explicar o porquê de algumas atitudes ou objeções por parte do paciente, quando ele mesmo identificar esse comportamento e achar suas respostas? Então, Elaine, nesse caso aqui, você mesmo colocou que o seu cliente, e ele já teve as percepções, não foi? E esse é o objetivo, que o nosso cliente ele tenha a sua própria percepção. Mas nada impede, né, de em algum momento nós fazermos perguntas que levam ele a refletir, né? Esse é o objetivo. Então, por exemplo, um determinado comportamento que o seu cliente diz ter para com os filhos, por exemplo, você pode levar ele a fazer uma associação, né? Falar assim, olha, você me disse que o seu pai fazia da mesma forma com você, não é mesmo? E aí ele vai conseguir chegar a alguma informação, né? Olha, você percebe que tal coisa está acontecendo igualzinho lá atrás? Isso é o quê? É uma repetição. E até daqui a pouco vai ter uma pergunta sobre isso. E aí, quando a gente faz a pessoa perceber que ela está repetindo padrões de comportamento, né, aquilo que ela aprendeu, ela traz para cá e vai reproduzir da mesma forma, ela começa a analisar, a pensar e a gerar insights, que inclusive no livro lá de Zimmermann está falando sobre isso, insight, elaboração e cura, tá? Então, é importante que nós venhamos a levar os nossos clientes a ter insights. Qual a melhor forma de agir quando percebe a contratransferência ou a transferência durante a sessão de terapia? Tanto do paciente para com o terapeuta como o oposto. Bom, quando você percebe que o seu cliente está tendo uma transferência com você, você vai deixar que aquilo corra naturalmente. Nem precisa explicar para o seu cliente que é uma transferência, né? Às vezes ele está mais agitado com você, às vezes o cliente ele está mais
vamos dizer assim, mais íntimo, né? Querendo estar mais perto, saber de você e tudo mais, isso é uma transferência amorosa, né? Nós vamos falar daqui a pouco, quando tiver as perguntas da Marciana, tem vários tipos de transferência, tá bom? Bem, a transferência é algo normal e necessário de ocorrer na clínica. Freud mesmo já dizia que sem resistência e transferência não há psicanálise. Então, como é que nós vamos agir quando houver a transferência? Deixa que aconteça. Nós estamos ali para ser aquele espelho. Está acontecendo essa transferência justamente porque o seu cliente, ele precisa elaborar aquelas questões que não foram elaboradas. Então, se ele te trata de uma forma mais ríspida, ali está acontecendo uma transferência, né? Se ele te trata de uma forma mais amorosa, também é uma transferência que está acontecendo. Então, você deixa acontecer essa transferência de forma natural. Quando for elaborada aquelas questões, essa transferência acaba e pode acontecer alguma outra, né? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, quando formos responder as perguntas da Marciana. Quais são os tipos de transferência? Porque aqui não foi uma pergunta de tipos, né? E sim como agir. Agora nós temos a contratransferência. No caso, quem gera a contratransferência somos nós, os terapeutas. Então, vamos supor que você comece a ficar muito irritado com aquela pessoa. Isso pode ser uma contratransferência, pode ser um conteúdo seu que não foi tratado e você pega e contratransfere para aquele seu paciente. Se você consegue perceber isso, né, elaborar isso, essa sensação ela vai acabar, você vai perceber que é algo da sua psique. Mas se você não consegue elaborar, você precisa procurar urgente o seu terapeuta, afinal de contas, psicanalistas também fazem terapia. Então, é muito importante que a gente fique atento a essas questões, tá? Vamos procurar os nossos terapeutas, vamos procurar as supervisões quando você perceber uma contratransferência ou algo nesse sentido. Elas podem ser muito maléficas quando a gente não cuida, tá? Pode acontecer também o seu cliente, ele se iludir por você, né, se apaixonar por você, se você não estiver bem tratado e contratransferir e acabar ocorrendo ali um amor, você pensa que é o pão com ovo, né, que está com tudo, né, vai querer, aí, no caso de um rapaz, né, um terapeuta homem, namorar ali com a sua cliente, você pode, além de queimar sua carreira, não fazer um bom trabalho e ainda prejudicar aquele seu cliente ali. Então, quando a gente estiver na clínica, vamos entender que tudo aquilo que está ali é transferência. Não é porque você é o pão com ovo, o bonitão e o poderoso. Não, é uma transferência. E enquanto a transferência estiver acontecendo, se a gente souber lidar com ela, psicanaliticamente falando, é muito importante. O que nós não podemos permitir é que haja uma contratransferência da nossa parte e essa contratransferência gere, né, resultados negativos. Porque é claro que pode acontecer a contratransferência, mas você é o psicanalista, você vai saber que está acontecendo e você pode muito bem não dar vazão a isso. Vai procurar ajuda, trata, ou, se você conseguir, você pode você mesmo resolver essa contratransferência e está tudo muito bem e toca o barco. Quando saber se o paciente está apto a ter alta? Como passar essas informações e orientá-lo a retornar caso sinta necessidade? Essa questão de alta, ela, desde a época de Freud, né, existem discussões a esse respeito. Porque quando a gente usa o termo alta, fica parecendo que nós estamos falando de uma doença, né? E uma análise, nós não estamos analisando um doente, nós estamos trabalhando com a psique de um cliente a fim de que ele evolua, né? E lembrando que nós somos seres que a cada dia nós estamos de frente a determinadas situações que a gente pode precisar de ajuda para lidar com elas, né? Então,
Se o seu paciente foi ali buscar ajuda, vamos supor, por uma questão de timidez, ele queria saber quando começou, onde começou e por que começou essa timidez, isso não quer dizer que quando terminar essa timidez, vocês concluírem, né, esse trabalho, não vai ter outras informações, vai ter e muitas outras, né? Para isso, olha o que Zimmermann coloca, tá? Um tratamento analítico termina quando analisando, mercê de uma boa introjeção da função psicanalítica de seu analista, está equipado para prosseguir a sua eterna função autoanalítica e, dessa forma, continuar fazendo renovadas mudanças psíquicas, né? Em outras palavras, ele coloca que uma pessoa, quando ela tiver amadurecido psiquicamente, você perceber que ele já está bem, vocês dois, você e ele, vão chegar a um consenso que ele pode dar uma pausa, né? E se for preciso, ele retorne depois, tá bom? Então, é nesse sentido. Eu sei que muitas das vezes parece que não tem mais assunto a ser trabalhado. E se o seu paciente ele está bem, já está resolvido com a situação dele, a gente faz essa pausa, né? Não tem problema nenhum. Agora a pergunta da Marciana. Achei interessante você ter abordado a diferença entre técnica e prática psicanalítica. Poderia falar mais um pouco sobre tais diferenças? Então, a técnica psicanalítica a gente pode trazer aqui, né, para o nosso contexto, que é algo que foi escrito ali por Freud, pelos teóricos posteriores a Freud. São um conjunto de estratégias que você pode estar utilizando para chegar ao psiquismo ali do seu cliente. Isso é a técnica. Então, você sabe que você deve, por exemplo, falar para ele deitar no divã, falar tudo que vier à mente dele e tudo mais, né? Isso é a técnica. Você vai estar utilizando ali a atenção flutuante, enquanto ele usa associação livre, isso é a técnica. Agora, a prática, ela vem com a sua experiência de ouvir com a atenção flutuante. Então, você sabe que tem que usar atenção flutuante, mas na medida que você vai usando, você vai pegando uma prática muito maior e conseguindo captar mais as informações. Essa é a prática, né? A prática, ela está ligada à técnica, certo? Então, não tem como, quer dizer, então, não basta eu saber apenas a técnica, eu preciso ter a prática, e a prática nós só vamos conseguir na medida que nós formos atendendo, fomos experienciando e formos ali caminhando com o nosso supervisor, né? No início a gente precisa de um supervisor, depois a gente consegue caminhar sozinho, e é claro, de vez em quando encontrarmos conteúdos que a gente acha mais complicado, nós vamos procurar o nosso supervisor, que, assim como eu, tem a técnica, mas ele tem uma prática muito maior. E quem tem a prática, tem o conhecimento de vida, e assim as coisas vão fluir tranquilamente. E aí, a Marciana pergunta quais são os tipos de transferência que pode ocorrer durante o processo analítico. E aí, já aí vinculando ali com a pergunta da Elaine, né, que ela não perguntou quais eram os tipos de transferência. E aí nós vamos trazer aqui as informações do Zimmermann, né? O Zimmermann, ele traz ali em seu livro diversos tipos de transferências que pode ocorrer, tá? Vamos ver aqui. Página 340. Zimmermann coloca aqui, ó, transferência positiva, negativa, especular, idealizadora, erótica, erotizada, perversa, transferência de impasse e psicose de transferência. Olha que tanto. Vamos ver algumas então. Na transferência positiva, né, classicamente, essa denominação refere-se a todas as pulsões e derivados relativos à libido.
especialmente os sentimentos carinhosos e amistosos, mas também incluídos os desejos eróticos, desde que tenha sido sublimado sob forma de amor não sexual e não persista com um vínculo erotizado. Essa é a transferência positiva. Transferência negativa, o que seria? Como esse nome, né, Freud referia aquelas transferências nas quais predominava a existência de pulsões agressivas, com seus inúmeros derivados, sob forma de inveja, ciúme, rivalidade, voracidade, ambição desmedida, algumas formas de destrutividade, as eróticas, inclusive. Tem a transferência especular, né? Quando o movimento transferencial representa uma busca de um espelho na pessoa do analista, que eu reflita, reconheça e devolva sua imagem de autoidealização, vitalmente necessária para que o paciente sinta que ele, de fato, existe e é valorizado. Estabelece aquilo que genericamente está sendo denominado de transferência especular, quando é necessário que o analista transitoriamente aceite funcionar como ego auxiliar do paciente, ao mesmo tempo que gradativamente vá construindo o processo de diferenciação que possibilite o paciente adquirir uma separação, individuação e uma posterior autonomia. Olha só que coisa, né? Então, aqui nesse caso, essa transferência especular, ou seja, de espelho, o cliente vai ver ali no seu analista, por exemplo, um exemplo, e vai começar a agir parecido com ele. E aos poucos, o analista ele vai começar a trabalhar o ego desse cliente, deixando ele mais amadurecido e fazendo essa separação. Porém, em determinado momento ali da análise, se esse cliente tiver o ego frágil e precisar, o analista vai se colocar nessa posição. Transferência idealizadora. Aqui Zimmermann, após trazer outros teóricos, tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, né? Corresponde, segundo Coach, a uma etapa do desenvolvimento emocional primitivo, no qual a criança tem necessidade de estruturar o seu self pela idealização dos pais, ao que ele denomina de imago parental idealizada, ou seja, a criança, geralmente, ela vai se idealizar sendo como seus pais, né? Mas por algum motivo, aquilo ali não ficou resolvido, o ego dela continuou fraco, e ali na clínica, ela vai se idealizar sendo como o seu próprio terapeuta. Então, por exemplo, já ouvi, inclusive, uma terapeuta falando, acho que foi a Kênia, inclusive, se você tiver assistido os vídeos dela, vai poder observar, que ela atendia uma cliente, e a cliente, ela começou a pintar o cabelo igual dela, depois cortar, depois se vestir igual. Isso é uma transferência idealizadora. Até certo ponto, pode ser importante para que ele crie um vínculo sólido, um vínculo forte, mas depois o terapeuta vai precisar ir fazendo esse corte, né? Para que o cliente ele vá amadurecendo, ele vai tendo as suas vontades próprias. Pode ser que quando ele era criança, ele não tinha esse direito de ter as vontades dele, tinha que andar ali ó, no cabresto dos pais. E aí o ego ele ficou muito frágil, né? Então, ele primeiro vai usar ali o terapeuta dele como uma idealização, como um ponto base, mas depois disso ele precisa seguir adiante. Claro que isso também tem, nós podemos, né, se eu for um terapeuta muito narcisista, eu posso achar que eu estou sendo pão com ovo de novo. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu tenho que perceber que o meu cliente está espelhando ali porque ele precisa naquele momento, mas eu não posso deixar que isso persista por muito tempo e eu tenho que ajudar ele a fazer essa passagem.
Transferência erótica e erotizada. Olha só, tem dois nomes ali. Um é o erótico, o outro é o erotizado. Qual é a diferença? Em 1915, Freud referiu-se ao amor de transferência como uma complicação do processo psicanalítico que acontece com frequência e no qual o paciente se diz apaixonada pela sua analista, né? Embora ele reconhecesse o caráter defensivo dessa forma transferencial, Freud alertava aos terapeutas para que não confundisse essa reação como um amor verdadeiro, ao mesmo tempo em que os advertia contra as tentativas de eles reprimirem o amor de tais pacientes, desde que o tratasse como algo irreal e os rastreasse até suas origens inconscientes. Então, vocês entenderam aqui, né? Freud, ele falava lá para os seus analisandos, olha, isso pode acontecer. Você não deve reprimir, porque se o seu paciente está fazendo uma transferência dessa, é porque houve alguma coisa ali que precisou ser trabalhada e não foi, né? Então, vamos usar isso para rastrear e saber as origens. Nós devemos entender que esse tipo de transferência, mais uma vez, usando aqui meu linguajar, não é porque a gente é o bam, mas é porque essa pessoa, ela usou você como um canal, transferiu ali para você nesse momento, tá? Então, o que a gente deve fazer? Ir investigar. Investigar onde que se originou esse amor, né? Vamos continuar aqui, vendo o que Freud tem a nos dizer. Como vemos, a transferência de características eróticas adquire um largo espectro de possibilidades, desde que os sentimentos afetuosos e carinhosos pelo analista, até o outro polo de uma intensa atração sexual por ele ou por ela. Atração essa que se converte em um desejo sexual obcecado, permanentemente consciente, egocintônico e resistente a qualquer tentativa de análise. O primeiro caso alude à transferência erótica. O primeiro caso, enquanto o segundo refere-se à transferência erotizada. Então, assim, quando o cliente tem um desejo pelo terapeuta e tudo mais, né? Um desejo sexual, mas não quer levar isso adiante, ele apenas exprime e tudo mais, é uma transferência erótica. Quando ele tem aquele desejo, não consegue se conter, o terapeuta não consegue resolver ali na análise, e ele quer levar isso a termo, aí é uma transferência erotizada. E o negócio fica muito complicado. A gente tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar isso, não deixar que haja uma contratransferência, e é claro, se, em último caso, você como terapeuta não conseguir lidar com a situação, você deve ser sincero ali com o seu cliente, explicar o que está acontecendo e sugerir que ele procure outro psicanalista. O termo transferência perversa. O termo perverso deve ser entendido como um desvio da normalidade, porém não deve ser tomado como sinônimo de uma perversão, clinicamente configurada como tal. Assim, é comum que os pacientes, em geral, de alguma forma, tentem perverter as combinações que eles aceitaram em relação ao set analítico, procurando modificar as regras do jogo traduzidas na forma de pagamentos, obtenção de privilégios, em alguma outra forma de provocação para tirar o analista de seu lugar. E isso é uma transferência perversa. Transferência de impasse, isso daí foi Zimmermann que colocou. Ele disse que, embora essa transferência, essa denominação não aparece na literatura psicanalítica, ela parece válida como uma forma de designar aqueles períodos transferenciais típicos de situações e impasses analíticos, que inclusive pode culminar com a temível situação de uma reação terapêutica negativa. Em tais casos de impasse, a transferência do paciente
tanto adquire uma forte tonalidade erotizada, que, enquanto dura, pode impossibilitar o curso da análise, conforme foi descrito, como acontece mais comumente. O analisando fica invadido por ansiedades paranoides, de modo que todo o seu discurso é concentrado em queixas e acusações ao seu analista, ao mesmo tempo em que fica em um estado de tamanha defensividade que não consegue escutar o que seu analista diz. Não é brinquedo não, né? Essa transferência de impasse aí. Ela parece bem uma transferência negativa, né? Mas pode acontecer, mas não é algo que acontece com muita naturalidade. Geralmente o que acontece é que quando o seu cliente desenvolve uma transferência negativa e não dá tempo de você trabalhar com ele, ele sai da análise. É isso que acontece. As pessoas têm muita dificuldade em lidar com essas situações difíceis. E, a bem da verdade, quando está muito complicado e o seu cliente acaba saindo, nosso lado humano acha bom, não é não? Mas é claro que, como terapeutas, nós precisamos acreditar que aquela forma como eles estão agindo com a gente, sendo mais rudes, mais grossos e tudo mais, colocando a culpa na gente, nada mais é do que uma transferência. E se está acontecendo isso, ele está externalizando, está jogando para fora, ele está, de alguma forma, elaborando as suas questões. Vamos ver agora a psicose de transferência. Essa expressão aparece na literatura psicanalítica com diversos significados distintos, sendo que aqui designa como a conceituação descrita por Rosenfeld, que também denomina como psicose transitória, pois se refere ao fato de que o surgimento dos fenômenos psicóticos, em geral, só se ligam à transferência, interferindo muito pouco com a vida do paciente fora da análise, tá? Então, nos casos aqui, em momentos, né, em que o seu cliente, ele acaba ali na análise, saindo totalmente ali da realidade dele, né? Divagando, falando coisas que você percebe que realmente não existem, mas ele está criando ali, então isso é uma psicose de transferência. Tinha uma outra pergunta aqui da Marciana, não foi respondida. Ela pergunta sobre a questão do repetir e elaborar, né? Essa questão da repetição. Na realidade, eu fico pensando como uma vitrola, sabe? Quando a vitrola ela tá furada. Quem é que já viu uma vitrola aqui? Os mais antigos, sim, né? A gente que está aí na casa dos 35, né? Nós já vimos. Coloca o disco ali, ele está arranhadinho, essa vitrola vai rodando, vai tocando, e quando chega naquele ponto, ele faz um barulhinho, né? E volta a música naquele lugarzinho. É uma repetição. Enquanto não consegue sair daquilo ali, não para de repetir. Então, muitas das vezes, e na maioria das vezes, nós vamos encontrar repetição na fala dos nossos clientes, né? Um assunto que ele traz diversas vezes, ele está repetindo, né? Por quê? Porque ele ainda não conseguiu elaborar aquilo. Às vezes ele chega ali e fala tanto do pai dele, tanto das maldades que o pai dele fez, então ele está repetindo. Essa repetição vai fazer com que ele vá encontrando com conteúdos inconscientes que naquela época, quando ele era criança, ele não conseguia e estava guardado, e agora vai saindo ali nessa fala. E na medida que ele vai falando, vai encontrando, ele vai esvaziando esses conteúdos. Então, por isso que é repetir para elaborar e curar, né? Quando a pessoa também tem determinados tipos de comportamentos. Você vê, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, e aí você vai observar a história dela, ela tinha um pai alcoólatra, então ele acaba pegando aquele comportamento do pai e repetindo no seu comportamento. Né? Uma pessoa que machuca muito o outro com palavras, ele acaba repetindo um comportamento que houve lá no passado.
Então, enquanto ele não elabora isso, ele vai continuar repetindo. Quando ele percebe que o que ele está fazendo é uma repetição, né, do que aconteceu com ele, quando ele consegue elaborar isso, quando ele consegue entender, ele muda o percurso. É como se fosse a vitrola que ela foi consertada. Ok? E agora, nós vamos aqui para a próxima pergunta, já estamos encerrando, que é do Vandeir. Como planejar para que tenha uma análise mais frutuosa? Vandeir, na realidade, a psicanálise ela não deve ser planejada. Não é como algumas outras formas de terapia que você fala assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou levar tal elemento. Não. Na psicanálise, nós devemos pedir para que o nosso cliente ele fale tudo que vier à mente dele, que é a associação livre, né? Sem pudor, sem medo, sem travas, nem nada. Então, falar tudo. E na medida que ele vai falando, os conteúdos vão aparecendo. Você percebeu que não tem nenhum planejamento, né? O encontro da semana que vem não deve ser continuação do passado. Deve ser aquilo que o inconsciente da pessoa quer trazer, entendeu? Se ele vai falar com você durante 5 meses de um assunto só, de um assunto similar, é o que ele está precisando para falar ali naquele momento, para trabalhar a sua cura. Claro que nada impede que na fala ali do seu cliente, você use, né, o mapa da psique, que vamos falar daqui a pouquinho. Nada impede que você use a análise de um desenho, a interpretação de um sonho, desde que tudo isso puxe para uma associação livre. Tudo isso puxe para a fala dele. Às vezes ele está com dificuldade um pouco de lembrar de determinados assuntos e ele vê no mapa da psique ali a informação, você vê e você fala, olha, me fale de tal coisa. Me fala ali da sua infância, de quando você estava em tal cidade, que eu estou vendo aqui no mapa, né? Parece aí, pelo que eu estou vendo, você não gostava muito desse lugar, você está bem distante aqui do eu, esse local, né? Me fala, aí você vê, por exemplo, alguém fora ali do círculo, né? Você pede ele para falar qual é a sua relação com essa pessoa e ele vai começar a falar da pessoa. Então você vê que não é nada planejado. Você foi ali no momento, se você sentiu necessidade, você aplicou o mapa, fez o desenho, se ele trouxe um sonho, você interpreta, mas desde que tudo isso gere uma associação livre, tá bom? E aí a próxima pergunta, quantas sessões em média se leva para detectar uma neurose? Que pergunta difícil, hein, rapaz? Então, bom, dependendo, né, se a pessoa tem uma neurose obsessiva, uma neurose histérica, né, provavelmente ele já vai chegar ali no seu consultório com a fala que vai fazer você perceber isso até mesmo na primeira sessão, né? Lembra lá da nossa conferência Psicanálise e Fé, que aí Freud ele coloca que, por exemplo, a religião ela faz com que muitas pessoas tenham neurose obsessiva. O que seria isso? Por exemplo, aquelas pessoas que estão fixadas em algum assunto em específico, ou, por exemplo, não, eu só vou tomar água se Deus falar comigo, né? Eu só vou em tal lugar se Deus me mandar um sinal, eu só vou fazer tal coisa se acontecer tal coisa. Isso é uma obsessão, né? Ou uma neurose histérica, né? A pessoa sentindo o corpo, as dores, né? Tá ali falando com você, e aí ela fala, olha, eu já fiz todos os exames que eu tinha que fazer e não encontro nada e tal, e você tá percebendo ali empolação no corpo, ou um tique, alguma coisa assim, é uma neurose histérica. Então você pode perceber isso até na primeira sessão. Mas é claro que você não tem que dar um diagnóstico para o seu cliente. Você percebeu, você vai ficar calado. Na próxima sessão você vai observar se ele tem esse mesmo comportamento, né? Porque pode ser que seja algo específico ali do dia dele também. E mesmo que ele tenha esse comportamento, tanto a neurose obsessiva quanto a neurose histérica, qual é o nosso papel? Não é mandar para o médico, é você colocar ele para falar.
igual Freud, igual Joseph Brauer fez com a Naó, foi falando, foi conhecendo ali a história dela, na medida que foi conhecendo, foi vindo os insights, e a pessoa vai elaborando aquilo e melhorando cada vez mais, né? Então não tem necessidade da gente ficar preocupado. Isso a gente está falando em caso de neurose, né? Se você tem que detectar para mandar para o médico ou não. Vamos ouvir, na medida que eles forem falando, eles vão elaborando, e essa neurose ela vai diminuindo. Qual o melhor momento para aplicar o mapa da psique? Eu, para falar a verdade, eu gosto de aplicar no primeiro dia, porque eu não conheço o meu cliente. Então, eu apliquei o mapa ali no primeiro dia, eu pego esse mapa e falo com ele, olha, eu estou vendo isso, isso, isso e isso de você. E ele já vai ficar impactado, não? Isso aconteceu com uma ex-aluna minha, que hoje é psicanalista. Eu peguei e falei para ela o que estava vendo ali no mapa, e ela falou assim, nossa, gente, olha que eu não acreditava em análise, mas agora você me surpreendeu. E aí, a partir daquilo ali, eu falei assim, olha, e essa posição aqui onde está sua mãe? Me fala mais dela e tudo. E ela acabou entregando informações da vida dela que ela não falava com ninguém, mas como o mapa mostrou, acabou destravando, entendeu? Então, você pode fazer no início, mas durante algum tempo, quando você tiver ir lá para a 20ª sessão, que você vê que a pessoa está mudando, você faz de novo para ver se algo mudou. É só você não ficar explicando para ela direitinho, né, o porquê de uma coisa e outra, para ela não querer sabotar. Muito bem, pessoal. Bom, aí quase 1 hora que nós estamos aqui juntos, né, estudando, tirando essas dúvidas. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, tem muitos comentários, né, muitas informações, mas eu não sei se vocês perceberam, aqui foi gravado, né? Por que eu gravei? Porque nesse momento eu também estou em Formosa, né, participando lá da aula de Formosa, e para eu estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu tinha que deixar gravado, tá bom? Como a gente sabe que muitos vão assistir depois mesmo, como sempre é assim que fazem, então eu acho que a gente trouxe as dúvidas aqui. Tendo algumas outras dúvidas, vocês podem perguntar lá na plataforma ou me mandar um WhatsApp e a gente tira as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês estejam com a gente agora no próximo mês. Vamos falar da prática clínica. É um momento muito rico, muito importante, e vai ser o nosso último encontro de Tira Dúvidas. Então, não perca essa oportunidade, tá bom, pessoal? Fique com Deus. Até mais. Bom final de semana para vocês. E curta bastante aí o restinho de sábado e o domingo aí com a sua família.